Jovem morre após extração do dente ciso. Foi no nosso quarto gritando de dor, diz mãe. A história da morte da jovem de 18 anos, Isadora Belon Albenese, após complicações de uma cirurgia de extração de dente ciso, tem repercutido nas redes sociais. O caso, que ocorreu em Porto Feliz, no interior de São Paulo, em abril, foi tema do Fantástico nesse domingo. Em nota ao Estadão, o Hospital Modelo de Sorocaba, onde Isadora foi atendida, disse que ela foi submetida a uma bateria de exames que constatou um quadro já grave de infecção bacteriana. Como que a gente combate bactéria, gente? Infecção bacteriana combatida pelo uso de antibiótico. Aí esse antibiótico, ele pode ser de dois tipos, duas formas de ação. O que o antibiótico ele quer fazer? As bactérias, né? Elas têm uma parede celular bem espessa ou não, dependendo se ela é gram-positiva ou negativa, mas a maioria das bactérias tem uma parede celular e essa parede celular, ela vai proteger a célula bacteriana, que aí vai ter a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Então, isso daqui é o que nós temos, material genético. Lembrando que a parede celular de bactéria, quando existir, deixa eu colocar uma observação aqui, se ela é presente, ela é formada pelo peptídeo glicano. E essa bactéria aqui, ela pode ser ou gram-positiva, quando ela só tem a parede celular, ou gram-negativa, quando a parede celular ela é fina e tem uma nova camada por cima de uma membrana. Quando ela estiver ausente, você vai chamar essa bactéria de micoplasmas. O que são micoplasmas? São bactérias que não têm parede celular. Essa parede celular, ela protege a bactéria de estourar, porque uma bactéria ela é hipertônica em relação ao ambiente. Se ela é hipertônica em relação ao ambiente, tende-se a entrar água numa bactéria. Lembra de osmose? Se ela é hipertônica e o ambiente, então, é hipotônico, na osmose, o que eu ensino para os meninos aqui? Que é o hipopótamo que vai para o hipermercado. Não tem como o hipermercado ir para o hipopótamo. Então, o que está acontecendo toda vez que você estiver falando de osmose? Você vai falar que você vai passar água do ambiente em que você está hipotônico para o ambiente em que você está hipertônico. Então, a tendência da água sempre é sair daqui para cá. E isso vai fazer com que essa bactéria inche, vai ficando grandona. Quando a bactéria vai ficando grandona, por que ela não estoura? Porque a parede celular impede ela de estourar. Qual a função do antibiótico, então? A função do antibiótico é degradar a parede celular de bactéria. Ou, de duas formas, tá bom? Ela degrada paralisando a síntese proteica da parede, ou ela destrói a parede. E aí, se você não tiver parede celular, você não vai ter como ter essa bactéria se protegendo. Aí vai entrar um monte de água nela e esse monte de água vai fazer com que ela estoure. Esse é o efeito de um antibiótico. Como que é o nome do antibiótico? Em que ele paralisa a síntese proteica. O nome do antibiótico que paralisa a síntese proteica, a gente chama de bacteriostático. Bacteriostático. E aquele que destrói a parede celular, nós chamamos de bactericida. Então, existe o bactericida, assassino. E o bactericida é aquele que destrói a parede celular. Tudo com o objetivo de quê? De você fazer com que essa bactéria, ela não consiga proteger-se da osmose. Aí tá falando o seguinte: a unidade de saúde afirma que a jovem foi medicada com um antibiótico venoso de atuação ampla e potência elevada, mas mesmo assim, seu estado agravou pela infecção generalizada. Em vez de um antibiótico venoso de atuação ampla e potência elevada, ou seja, o que é isso aqui? Um antibiótico geral, um antibiótico que você dá inicial, tipo a amoxicilina, que você dá para qualquer coisa. Aqui é antibiótico de amplo espectro, antibiótico de amplo espectro, ou seja, atinge todo mundo. Eles poderiam ter utilizado o antibiótico com uma sensibilidade maior. Qual é o teste que a gente pode saber qual antibiótico você vai usar? O nome desse teste é antibiograma. Isso aqui você teria que saber conceitos. Mas a gente conseguiria talvez eliminar, fazer por alternativa? Vamos ver. O que é reação em cadeia da polimerase? Já foi discursiva da Multivix. Isso aqui é uma tecnologia de amplificação
amplificação, ou seja, de você produzir múltiplas cópias de um material genético. Como que isso ia ajudar você a saber qual bactéria que era? De forma nenhuma. É muito usado para saber se você está com doença viral, inclusive na Multivix caiu na prova discursiva para você falar o que que era na prova de 2021, que foi a era do Covid, né? E aí a gente fazia muito teste de PCR. Hemograma é hemograma, né? Você vai ver o processo das suas células sanguíneas. Então você vê como que está suas células sanguíneas. Também não te ajuda a saber qual bactéria que é. Sorologia é para você ver a questão de anticorpos. Saber o anticorpo que você tem te ajuda a saber qual bactéria que tem? Não, porque anticorpo às vezes é geral. E coloração gram descobre só se a bactéria é gram positiva ou gram negativa. Mas também não descobre qual gram positiva é ou qual gram negativa é. Quem que descobre qual bactéria que está te atacando é o antibiograma. E aí o que que você vai fazer? Você já direciona qual antibiótico que você vai utilizar para degradar aquela bactéria. Mesmo que você não soubesse a letra A, você talvez conseguiria chutar melhor fazendo a eliminação da letra B, C, D e E. Então, o que que eu falo para os meus alunos? Não existe exercício que supere a falta de conteúdo. Quanto mais conteúdo você tem, mais questão em prova você acerta. Por quê? Porque mesmo que você não saiba responder aquela questão, com o conteúdo que você tem, você faz a eliminação. O que que é uma bactéria gram-positiva e o que que é uma bactéria gram-negativa? Uma bactéria gram-positiva, ela tem membrana plasmática, me perguntaram no privado aqui, tá, gente? E ela tem uma parede celular muito grossa. Vou fazer essa parede celular aqui de amarelo bem clarinho, porque eu vou pintar ela. Então, existe uma coloração que a gente chama de corante gram. Esse corante gram, ele é violeta. Então, quando você... E ele colore parede celular. Então, grava essa informação. Existe um corante gram, que ele é roxo, e ele colore parede celular. Uma bactéria gram-negativa tem a membrana plasmática, mas tem uma parede bem pequenininha, bem fininha. E essa parede bem pequenininha e bem fininha é protegida por uma outra membrana externa. Então, nas bactérias chamadas de gram-negativa, eles têm a membrana plasmática, aqui é o citoplasma bacteriano com material genético. Eles têm também uma parede celular, só que essa parede celular é fina, enquanto a gram-negativa tem uma parede celular grossa. A gram-positiva tem uma parede celular bem grossona. A gram-negativa, por ter uma parede celular bem fininha, tem uma outra capa de proteção, que a gente fala que é uma membrana externa ou um envoltório externo, que também tem a mesma constituição da membrana interna. Só que o que que acontece? O corante gram é um corante violeta. Então, vamos fingir que você está pegando uma pipeta aqui e está pingando o corante gram. Esse corante gram, ele tem afinidade por parede celular. Então, ele tem afinidade por parede celular. Se eu jogo o corante gram aqui, eu encontro parede celular. Então, o que que eu vou fazer com essa bactéria? Eu vou deixar ela toda colorida. Então, eu vou deixar ela bem colorida. Colorido, colorido. E ela vai ficar roxa. Se você tem uma parede celular fina, você não vai ter como o corante colorir, porque ele vai encontrar a parede celular. E aí aqui, ó, você não vai conseguir colorir e aí ele não vai ter uma coloração roxa. Saber se uma bactéria é gram-positiva ou gram-negativa não muda muito o processo. Até aqui sob controle? Alguém tá com dúvida nessa, gente? Pode ir para frente? Então, bora lá.